7h43. Repita. 7h43, paranaenses, o líder da oposição na Câmara e o ex-líder do governo na Casa Legislativa repercutem a decisão do STF em relação ao bloqueio de emendas parlamentares. E já está chegando comentário sobre esse assunto aqui na nossa live, viu? Agora a gente vem com a informação completa. Os deputados federais Felipe Barros, do PL, e Zeca Disseu, do PT, falaram sobre esse tema durante uma participação aqui na Jovem Pan News, na edição de ontem do programa RIC Notícias Opinião. Na semana passada, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade uma decisão do ministro Flávio Dino que suspendeu a execução das emendas impositivas e impôs restrições para as chamadas emendas PIX. O posicionamento do Judiciário causou um novo embate no Legislativo. Os deputados e senadores até cogitaram desengavetar projetos de lei que poderiam impactar na atuação dos ministros. O líder da oposição na Câmara, o deputado Felipe Barros, criticou essa decisão do STF e reforçou que é preciso debater uma reforma do Judiciário. Que, mesmo sendo uma decisão do Supremo, há a digital do governo nessa decisão, por inúmeras razões. Querem atrapalhar a sucessão da Câmara dos Deputados, querem fazer um superávit com os recursos das emendas, né? O governo está quebrado, gastaram mais do que arrecadam e estão segurando o pagamento das emendas justamente para poder fazer um superávit e gastar mais dinheiro a partir do ano que vem, né? Então todos sabem que, mesmo sendo uma decisão judicial, há, sem sombra de dúvidas, a digital do governo nessa decisão do ministro Flávio Dino, que era ministro até esses dias de Justiça e Segurança Pública do atual presidente, né? Então isso, claro, acirra os ânimos do parlamento com o poder executivo e também é uma excelente oportunidade para que haja aprimoramentos institucionais. Por exemplo, todos falam e se discute há muito tempo sobre decisões monocráticas que suspendem leis e até propostas de emenda à Constituição aprovadas no Congresso brasileiro. Então você tem legislações que são aprovadas por 400 deputados, pela maioria dos senadores, 60 senadores, e através de uma única caneta, numa decisão liminar e monocrática, essas legislações muitas vezes são declaradas inconstitucionais. Isso não me parece razoável, né? Então, a limitação da decisão monocrática é um assunto de extrema urgência, que já está sendo debatido no Congresso há alguns anos, e creio eu que, com esse acirramento, essa matéria deve avançar nos próximos meses. A bem da verdade, nós precisaríamos de uma completa reforma do Judiciário. Eu tenho defendido isso há muito tempo. Talvez seja o momento de nós conseguirmos encabeçar, né? Porque a limitação das decisões monocráticas é um grande avanço, mas nós não podemos parar por aí. Acho que é o momento de discutirmos mandato para ministros das Cortes Superiores. Acabamos de ouvir então aí o Felipe Barros, deputado líder da oposição, a respeito desse embate envolvendo as emendas PIX. O deputado Zeca Disseu, que foi líder do governo na Câmara nos 2 últimos anos, também trouxe o posicionamento defendendo um diálogo entre o Legislativo e o Judiciário. O que eu acredito, e a minha vida toda eu sempre me dediquei a isso, é no diálogo, é no entendimento. Eu vejo espaço suficiente para o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, e o governo federal, o Executivo, os 3 poderes sentarem à mesa, dialogarem e chegarem a um bom termo que permita, ao mesmo tempo, que os parlamentares, os deputados, continuem influenciando, ajudando a decidir no orçamento, na destinação de recursos para cada um dos estados, para suas bases regionais, municipais, que a gente preserve isso, mas, ao mesmo tempo, que a gente evolua, avance num processo de transparência máxima, clareza máxima sobre a qualidade do gasto, aonde esses recursos estão sendo gastos. Então eu acredito nisso, eu acho que isso vai ser possível sim, vejo boa vontade no governo federal, né? Vejo na decisão do ministro Flávio Dino, inclusive, uma série de exigências que já são cumpridas. Os 2 deputados também falaram especificamente sobre as emendas parlamentares. Felipe Barros, do PL, foi crítico. Ele destacou que o bloqueio que foi determinado por Dino, na verdade, seria um interesse do governo. Em relação às emendas do orçamento secreto, que tanto se falava no governo passado, essas emendas acabaram e viraram as chamadas emendas de comissão. Nessa modalidade de emenda, nós podemos sim aprimorar os instrumentos para que haja uma maior fiscalização e transparência, porque, de fato, nesse governo,
da forma como está, não é transparente e não é, de qualquer modo, fiscalizável pelo cidadão que queira saber onde cada parlamentar tem destinado as emendas. Agora, essas emendas chamadas de comissão, elas não são obrigatórias. Então, o governo utiliza essas emendas para os parlamentares votarem junto com o governo. Então, essa primeira modalidade de emenda, que é a chamada emenda de comissão, totalmente de acordo em instituirmos modalidades em que haja mais transparência e também rastreabilidade. Agora, em relação às emendas impositivas, me parece que o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento delas com o pretexto de discutirmos novas regras de transparência e rastreabilidade, sendo que elas já são transparentes e rastreáveis. Então, o ministro Flávio Dino fez isso, no meu ponto de vista, não tem como provar, mas é a leitura que o mundo político faz. Fez isso justamente para fazer com que o governo tenha um superávit nesses anos, nesse ano especificamente, porque o governo está com a conta em vermelho. Por outro lado, Zeca Dirceu afirmou que acredita que os poderes vão chegar a um acordo sobre esse tema. Um poder não pode interferir no outro, mas, obviamente, um poder precisa respeitar o outro. E a gente consegue construir consensos, a gente consegue construir entendimentos. Eu não tenho dúvida nenhuma que, no final, é isso que vai prevalecer. Não é a primeira vez, vamos lembrar, né, que o Supremo Tribunal Federal questiona, toma decisões, determina ações que mudam a forma do orçamento ser decidido e executado. A ministra Carmen Lúcia já fez isso num passado recente. O ministro Flávio Dino está abrindo agora um novo capítulo. Nós vamos conseguir superar isso e o mais importante é que o dinheiro chegue na ponta, aonde precisa, né, aonde as pessoas estão passando necessidades, aonde tem uma demanda justa e bastante razoável. E quero salientar mais uma vez, grande parte das exigências que o ministro Flávio Dino fez, e ele está correto em fazer, elas já são cumpridas por muitos municípios. Caminhando no sentido de um acordo, os poderes executivo, legislativo e judiciário chegaram a um consenso de que as emendas parlamentares serão mantidas, mas que deverão respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção. A informação foi divulgada por meio de uma nota depois de uma reunião em Brasília entre ministros do STF, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e também do Senado, Rodrigo Pacheco, além de representantes do governo federal. Ou seja, então nada mudou, as emendas permanecem e houve toda essa confusão que só serviu para estressar o mundo político. A fala do ex-líder do governo na Câmara, deputado Zeca Dirceu, que é um nome a ser muito escutado, porque tem muito tráfego em Brasília, tanto é que foi líder do Lula na Câmara, confirma exatamente o que a gente já falou aqui outras vezes. Muitas vezes o judiciário toma decisões para forçar o legislativo a fazer acordo. Acontece que esta não é a função do judiciário. Não é a função do judiciário ficar promovendo acordos. O judiciário tem que ser acionado quando há uma ilegalidade e ele aplica a lei. Pronto, é isso. É apenas isso. O judiciário fazendo, às vezes, de agente político não está correto. Não está correto. E é isso que nós temos aqui que nos debruçar sobre esse fato. Nós chegaram lá ao acordo, então os parlamentares vão poder ali destinar seus recursos. O deputado Felipe Barros falava ali, né, que tem DNA, que tem digitais do governo nesta ação toda. Olha, ninguém pode afirmar isso, né? Só o Flávio Dino pode dizer isso, porque a decisão foi dele, se alguém do governo pediu ou não. E ele não vai dizer que alguém pediu, obviamente. Mas a leitura de Brasília é essa. E eu reforço com uma entrevista que o Lula deu aqui em Curitiba, inclusive na semana passada. O que ele disse? Que os deputados e senadores não podem querer sequestrar, o termo é do Lula, sequestrar o orçamento. Ele quer ter mais dinheiro no caixa dele. É claro que é uma medida pró-governo, né? E alguns ministros ali se comportam como líderes do governo no Supremo Tribunal Federal, que infelizmente está cada vez mais político, tanto é que tem até, Pedroso, líder de governo
entre seus membros. A gente tem praticamente políticos togados tomando decisões políticas. Eu vou tentar ser muito breve, porque é um absurdo. É o Brasil sendo do avesso. Mas pegue o seguinte, você teve uma decisão de um ministro da Suprema Corte do nosso país, uma corte constitucional, decidiu interferir ali no Legislativo em medidas que foram inclusive apoiadas em ampla maioria com emendas constitucionais lá de 2014, inclusive. Tá bom, ele tomou essa decisão. Daí foi pro plenário, o plenário referendou. As decisões do Dino. Tá bom, suspendeu tudo, foi um pandemônio em Brasília. Então você teve a Corte Constitucional se manifestando. Daí depois de um almoço, ontem, que foi servido bacalhau, bolo de chocolate e sobremesa, é verdade, eles serviram isso, bolo de chocolate e sobremesa, daí eles fizeram um acordo, que aquela decisão da Corte Constitucional do Brasil vai ser revista. Eles vão ali, fizeram um acordo, então a decisão que eles consideraram ilegais, algumas emendas, agora com o acordão, tudo vai ser resolvido, porque ali ficou algum ruído e talvez a Câmara levasse adiante a votação da possibilidade de revisão de decisões monocráticas. Ou seja, o que se decide na nossa Suprema Corte tem pouco valor, porque daqui a pouco vem um acordo, um acerto, que tem ali o orçamento, o dinheiro público, lubrificando tudo, seja no pagamento do almoço, seja nas emendas, daí fica tudo bem e todo mundo contente e sorridente, menos a gente.